Bom dia, querida amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, na Madrugada Astral, em mais uma quinta-feira. Muito feliz de estar com você. Gratidão a todo o feedback que você tem me dado dos programas anteriores, sugestão de temas. E quem está aqui comigo pelo YouTube já está vendo a convidada especial que eu trago hoje, realmente especial. Antes disso, lembra agora para que você possa me seguir nas redes sociais, @PauloBeneAstrologia, e também fazer seu mapa astral, consulta de tarô, pelo código 11 99302 0468, 11 99302 0468. E a visita que a gente tem hoje aqui, nada mais, nada menos do que a Vivian Amarante, musicista, terapeuta transpessoal, compositora e palestrante. Vivian, muito obrigado, gratidão por você estar aqui conosco nesta manhã de quinta-feira. Paulo, uma honra, uma alegria. Eu agradeço o convite. Uma honra estar aqui também, viu? Que bom, que honra. Então partilha pra gente um pouquinho, Vivian, qual é o seu trabalho, como é que o pessoal pode conhecer um pouco mais daquilo que você faz, principalmente aí com essa terapia transpessoal. Terapia transpessoal, falando dela pontualmente, assim, né, é fruto de estudo da psicologia transpessoal, que é a quarta força da psicologia, né? E é onde a psicologia começa a integrar a espiritualidade, a psique, né? Porque na história da psicologia, antes só era estudado realmente a mente, né? Desse lado de pensamentos e sentimentos, emoções. E aí a psicologia começa a se dar conta que não dá para deixar de fora essa dimensão espiritual, porque é uma dimensão humana. E se a gente não olha para essa dimensão, a gente não é inteiro. Sim. E é curioso assim, que pensar que se a gente não tem essa dimensão integrada da espiritualidade, a gente não tem saúde integral e paz, porque saúde vem do latim salus, que significa estar inteiro, né? E shalom também, do hebraico, paz é estar inteiro. Então, se a gente não tem essa dimensão integrada, a gente não é inteiro e aí não consegue acessar a plenitude, né? E a gente tem todo o potencial para isso, e isso é muito importante, estar integrado. Olha que legal. Aí, por exemplo, para quem está nos ouvindo, acompanhando, quando você fala da parte espiritual, então isso está ligado a uma determinada religião ou não? O ouvinte que está aqui nos acompanhando, qualquer espiritualidade, religiosidade, manifestação pode ser integrada nesse tipo de abordagem? Com certeza. Na verdade, assim, eu até agradeço a pergunta, porque eu acho bem importante, assim, que a gente sempre lembrar que espiritualidade não é religiosidade, né? A espiritualidade, eu volto a dizer, é uma dimensão humana que faz a parte do nosso ser humano com o nosso ser divino, né? A religião é uma ponte de religar, né? De reconexão com a divindade, mas não necessariamente, né? A gente pode se conectar com o divino que nos habita de muitas formas, dentre elas são as tradições espirituais, as religiões, né? Mas a gente se conectar com a espiritualidade, eu acredito que tem muito mais a ver a gente se conectar com valores, princípios, virtudes, e também se conectar com o que a gente tem de melhor dentro, com a natureza, né? E com esse despertar da consciência da não separação do divino e do humano. E, por exemplo, quais são os ganhos que a pessoa que passa por esse tipo de terapia, de abordagem, ela tem a princípio? Ou quais são os anseios que a pessoa pode trazer para um tipo, eu posso falar de tratamento, é isso? Um acompanhamento, né? Não deixa de ser... Porque a terapia é cuidar, né? Então não deixa de ser um tipo de tratamento, mas é um acompanhamento que integra essa dimensão que, volto a dizer, na história da psicologia, muitas vezes ela era vista como uma enfermidade, né? Sim. Com uma patologia. E agora, com essa visão transpessoal, que vai além, né, do pessoal, da vida, da persona, da personalidade, do ego, é onde a gente começa a dar abertura para outros níveis de consciência, né, na existência humana. E eu, particularmente, acho fundamental, porque é uma linha tão tênue, né, entre uma patologia psiquiátrica e, na verdade, uma emergência espiritual, um despertar, uma sensibilidade, né?
Isso é bem importante, porque tem muita gente... Porque mediunidade temos todos, Sim. né? Uns mais, outros menos. E se o desenvolvimento humano, a psicologia não olha para isso, acaba taxando de uma doença, quando na verdade pode ser uma mediunidade, uma sensibilidade, né? Então a psicologia transpessoal, ela dá espaço para essa dimensão, Certo. com escuta, com acolhimento, e aí, lógico, o profissional precisa ter o discernimento dessa linha tênue de o que é uma sensibilidade e o que pode ser, de repente, uma psicopatologia, né? E, por exemplo, você conseguiria partilhar para a gente talvez um caso real que tenha acontecido junto com você, guardada toda a ética, né, de dados, por exemplo, que uma pessoa na vida real tenha passado por esse tipo de acompanhamento e qual o ganho que ela teve, por exemplo? Olha, Paulo, vou trazer um exemplo, assim, eu tenho trabalhado com mentorias, assim, né, porque é uma proposta, assim, é uma mentoria terapêutica, onde eu acabo cuidando, e dentre um dos grupos de mentoria que eu tive uma querida que tem uma sensibilidade, por exemplo, ela consegue conversar com os animais. Ela escuta a alma daquele bicho, ela consegue ter essa sensibilidade dessa comunicação, né? Acho que de certa forma até podemos dizer telepática. Sim. E era algo que ela tinha muito medo de Ela não compartilhar. compreendia de repente. Não era não que ela não compreendia, mas ela tinha medo do que os outros iam pensar. Do julgamento. E que vão me taxar de louca, né? E foi super importante ela passar, por exemplo, né, pelo processo da mentoria onde é acolhido essa sensibilidade, onde eu acolho essa sensibilidade. E para ela foi quase um sair do armário, assim, sabe? De certa forma, porque ela se sentiu vista, acolhida, né? E aí a pessoa sai de uma caixinha que ela fica ali presa num medo desse julgamento, como você bem falou, e de repente ela aceita quem ela é. Ela aceita, sabe, esse dom. Ela não precisa do julgamento alheio ou da aprovação alheia para existir. Não, até porque o que o outro pensa é um problema do outro, né? Perfeito. E assim, se a pessoa vai... A gente tem que trabalhar, né, esse trabalho, porque no fim das contas, Paulo, vou te falar, eu acho que o investimento mais importante do ser humano é o autoconhecimento. Sem dúvida. E quanto mais a gente vai se trabalhando, vai se conhecendo, vai se aceitando, vai se percebendo, né, mais eu vou me apoderando de quem eu sou. Sem dúvida. Né? Essa dimensão divina e os dons e os talentos que as pessoas têm, as sensibilidades, assim, que precisam ser aceitas, em primeiro lugar, por si, né? Próprio. E, por exemplo, falando em dons e talentos, quem está nos acompanhando, certamente de casa, do carro, ainda em casa, muitas vezes passa por aquela dúvida, qual caminho seguir, ou os jovens, por exemplo, a escolha de uma vocação, de uma profissão, de uma atividade, onde a terapia transpessoal pode, naquele momento, ser uma alavanca realmente e dar esse suporte para que a pessoa, ou aquela que ainda vai em busca de uma vocação, ou ela está tentando se encontrar no mundo e de repente a terapia transpessoal consegue dar assim uma ajuda para esse tipo de escolha? Muito boa essa pergunta, até porque o meu trabalho pontualmente é muito focado no autoconhecimento visando a autorrealização. Que legal. Né? E assim, a transpessoal ela entra porque assim, olhando... Eu acho que até é interessante a gente pensar que isso tem a ver muito com uma cura para o ser humano, que é uma integração das funções psíquicas. Perfeito. A gente vem de um histórico assim muito embasado no racional. Sim. E nas sensações. E a dança para o equilíbrio precisa ser a dança entre as 4 funções psíquicas, né? Eu vou chegar lá onde você me perguntou, mas que assim, é a razão integrada com as emoções, com a intuição e com a sensação. Certo. E a transpessoal, ela ajuda muito nesse despertar, nesse grande, nesse encontro, né? Eu gosto muito da palavra encontro, porque é um encontro com essa informação de quem eu sou, né? Sim. Para despertar essa autorrealização, porque nada mais é a gente manifestar em ações e servir a vida e profissão alinhado com aquilo que eu sou, aquilo que faz sentido à minha vida. Então, quando a transpessoal, ela abraça essa questão da intuição, né? Porque eu acho que esse tipo de informação, o corpo e o coração sabem.
a mente às vezes mente, às vezes Sim. ela nos engana. Então é um grande convite, né, para essa escuta mais profunda, essa autoescuta, e lógico, você tendo um acompanhamento de um profissional que vai te direcionando em direção a si, Sim. é onde a gente vai entrando em contato com uma informação, porque a consciência é uma informação, Sem dúvida. né? Então, para isso, a gente precisa ir abrindo espaço para esse encontro com mais... eu tenho falado muito do silêncio, Sim. né? E eu acho que é o silêncio que sopra, Claro. né? A informação daquilo que traz sentido à minha vida, e a gente precisa entrar... Aí eu já fui até chamar professora de coragem, porque eu falo, gente, eu tenho caixas e doses de coragem, porque eu precisei de muita Sem coragem para fazer o que eu faço hoje, né? Porque a minha formação, eu sou arquiteta de formação. E quando meu pai morreu, que foi um grande marco na minha vida, eu aprendi muito com a morte. Assim, a morte foi uma grande mestra, e segue sendo, né? Sim. Pro despertar no sentido assim, gente, eu não tenho tempo a perder em fazer o que eu sinto do fundo do meu coração, que eu quero fazer, que é música, Não é? né? Eu acho que eu falo que eu sou arquiteta de formação, a música veio por paixão, virou uma profissão, e sou terapeuta por missão, para ajudar as pessoas a terem coragem, a se escutar. E aí tem que ter a coragem, não adianta só se ouvir, né, Paulo? Você tem que ouvir e tem que ter coragem de agir. De Né? manifestar. De manifestar aquilo que a alma pede, porque é isso que traz sentido, alinhado assim com esse fluxo, né, dessa inteligência, dessa regência maior, Sim. que é a vida. E muito provavelmente você já deve conhecer outros terapeutas transpessoais, mas por que eu trouxe a Vivian aqui? Porque ela já deu um spoilerzinho aqui, que é o trabalho dela com a arte, com a música. Então, Vivian, partilha pra gente um pouquinho onde é que então a arte, a música, e até temos aqui a companhia do nosso violão, como é que a gente pode então experimentar e experienciar, quem está nos ouvindo agora, experienciar esse tipo de sensação agora, por exemplo? Onde que a arte entra e dá esse suporte? Nossa, eu acho, Paulo, que a arte vai salvar o mundo. Porque a arte é uma expressão da alma, né? E esse olhar que eu acabei de trazer do equilíbrio das funções, assim, a gente vem de um contexto histórico muito racional, né? Muito materialista. E assim, quando a gente expressa a alma, a gente está se curando, né? Sim. E por isso que a gente precisa de coragem para se expressar, independente do que os outros vão pensar, independente do que os outros vão aceitar, no sentido assim, aprovar, né? A gente parar de necessitar de aprovação e sim ter coragem de manifestar o que pede o coração. Claro. E assim foi com a música na minha vida, né? Na verdade, o violão, a minha grande paixão, entrou pra minha vida assim, desde pequena, que eu via meus tios tocando na casa da minha avó. E aí, com 14 anos, tive 2 marcos bem importantes na minha vida. Um foi que eu comecei, mais do que meditar, eu comecei a respirar com consciência, com 14 anos, assim, bem, muito curioso eu olhar para o meu histórico, ver isso com 14 anos, e hoje quase com 50 eu estou trabalhando com a respiração, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu fechava a porta do quarto, apagava a luz, acendia uma vela e ficava respirando e olhando para aquela chama, assim. Ninguém me ensinou, não Foi tinha intuitivo. Instagram, foi algo muito, um chamado, não sei explicar, mas também com 14 anos foi onde eu tive um estalo e falei para minha mãe, eu preciso aprender a tocar violão. Tá vendo? E tive a graça da minha mãe me colocar na semana seguinte com uma grande mestra, que foi a Elza Nogueira, a mulher do Paulinho Nogueira, né? A grande violonista. E eu lembro que eu estudava na mesma sala que o Toquinho, porque o Toquinho estudava com o Paulinho Nogueira e eu estudava com a esposa dele. Eu falava, gente, é só respirar o mesmo ar aqui que o Toquinho. Já tá valendo. E a minha música entrou assim, e aí foi isso. E eu nunca mais deixei o violão. Mas aí fiz arquitetura. Sim. E aí trabalhei bastante, mas eu sempre tive clareza que eu queria trabalhar para fazer o bem, pela cultura de paz, assim, sabe? Muito claro, desde pequena, muito curioso. E aí eu fui arquiteta e, gente, eu ficava muito nervosa. Tá vendo? Eu falava, gente, eu quero trabalhar com cultura de paz e fico aqui estressadíssima, tem alguma coisa errada. Fazendo cálculos, desenhos. Não, mais que nada é você lidar com o dinheiro que não é seu e com a mão de obra que não é sua. E a responsabilidade é sua. 200%. Eu falei, não, tem alguma coisa estranha aqui. Não é o chamado, não, né? eu comecei a adoecer, né, assim, no corpo mesmo. O corpo sabe, é isso que eu acabei de falar. O corpo sabe. A mente, às vezes, nos engana. Sim. Mas o corpo é muito sábio. Então, hoje, o trabalho que eu tenho feito é muito
trazer essa consciência desse despertar, em primeiro lugar, no corpo, Paulo, porque o corpo é uma fonte de muita sabedoria, de muita informação da nossa história, e a gente tem que ouvir. Acho que o chamado começa por aí, sabe? E você poderia partilhar para a gente um pouquinho, então, dessa arte, para que quem está nos acompanhando uma honra. poder, né, de casa, do carro, na academia, onde estiver aí, vibrar um pouquinho nessa positividade, então. Então, com vocês agora, os sons e toda a terapia transpessoal com arte aqui com a Vivian Amarante. Glória, muito obrigada. Eu vou compartilhar o trecho de uma canção que é até bem interessante. Ela se chama, ela foi fruto da minha formação da psicologia transpessoal e ela tem o nome, Encontro com Espiritualidade, que é o nome de um programa que daqui a pouco a gente fala a respeito. Legal. Um programa que eu tive e vou retornar à ativa agora. É um convite à reflexão através da canção. Como seria a gente descobrir o real motivo de estar aqui? Como seria a gente acessar o real sentido da vida? Se permitir ser essência, viver mais na presença, integrando a luz e a sombra e ampliando a consciência. Ai, como seria a gente ter coragem de agir mais com o coração, esquecer a separatividade e viver mais em união, com gentileza, leveza, mais perdão, mais compaixão, trabalhando o nosso lado borboleta pra voar com coragem, coragem de ser a nossa divindade, coragem de ser a nossa verdade. Esse é o encontro com a espiritualidade. E pertencer à comunidade, poder criar a nossa realidade. Esse é o encontro com a espiritualidade. Olha aí, que legal, show. Poxa, gratidão aí. Eu desejo, espero que essa vibração tenha chegado para você num momento muito especial de vida, porque ter o dom, né, que a Vivian tem de tocar e cantar é realmente para poucos e com tanta vivacidade assim de alma. Gratidão mesmo. Do coração. Que legal. Genuíno, legal. O convite para que tenhamos coragem de ouvir o coração e manifestar, né, Paulo? Esse encontro com a espiritualidade, que é o programa que você falou, como que ele acontece? Conta um pouquinho pra gente. Então, gente, é um xodó na minha vida. Porque é um programa que eu tive, ele era de entrevista de auditório mesmo. Chegaram até a me chamar de Hebe da Nova Era. Hebe da Nova Era, registra aí, ó. Porque eu entrevistava pessoas, né? Ele começou no espaço em Pinheiros, no Espaço Aflora. E ali eu fazia começava com música ao vivo, né? Éramos um trio com músicas evolutivas e mantras. Aí eu conduzia alguma respiração, meditação, algum exercício, eu trazia alguma reflexão da psicologia transpessoal e aí eu chamava o convidado para o sofá. Certo. Então essa pessoa já chegava para a entrevista para transmitir uma informação com as pessoas já em outra frequência, em outra vibe, legal. né? Que legal. E enfim, foram quase 60 edições, a pandemia chegou, eu fui um tempo pro YouTube com ele, e aí eu fiz uma pausa. E agora eu vou retornar com o Encontro com Espiritualidade em São Paulo, estou muito feliz, assim. Agora não vai ser um programa de entrevista, vai ser mais voltado para a música, que é o que eu estou com muita vontade de fazer, né? E também agora eu estou com os companheiros de Sound Healing, então a gente vai fazer música ao vivo, mantra, Sound Healing e exercícios de respiração. É uma experiência, eu acredito, né? Eu vou deixar a entrevista focar, porque eu acho que a gente está precisando, porque eu já tenho até um podcast que eu faço em parceria, eu sou parte da Unipaz, né? Universidade Internacional da Paz, e eu faço entrevista no podcast Mutantes. Então agora eu estou com vontade de fazer mais a experiência sonora, assim, né? A gente falou da arte como cura, né, Paulo? Eu acho que a medicina do futuro está muito voltada para essa coisa da vibração, da frequência, da arte.
E porque, né, somos energia, somos vibração, e o som, a gente estava conversando antes aqui, falando, né, antes de começar a entrevista, de que passa por um lugar que não é muito racional, Perfeito. né? E ele vai. Eu estava vendo esses dias uma entrevista com uma moça falando que todas as células, elas escutam o som e elas também emitem o som de acordo com a frequência que a gente está. Então, eu acho que é um convite, é uma proposta, assim, de trabalhar nossa frequência e nossa vibração através da música. Essa é a proposta do Encontro com Espiritualidade que vamos retomar agora. E, por exemplo, domingo agora, no dia 24, 16 horas, quem está nos ouvindo pode participar de um projeto seu? Conta um pouquinho pra gente. Com certeza, estão todos convidados, quem estão nos escutando aqui. Vai ser uma honra, uma alegria. Então, é o retorno do Encontro com Espiritualidade. A gente vai voltar agora num estúdio chamado Estúdio Goa, Lua, lá na Lapa. É um estúdio de yoga. Legal. E que acontecem alguns movimentos também nesse sentido de expansão da consciência, né? E é o retorno do Encontro com Espiritualidade, domingo agora, dia 24, às 4 horas. Para acessar esse evento, como que o pessoal faz? Os ingressos estão sendo vendidos na plataforma do Simpla. Então, é só acessar o meu Instagram, né? Que é o Fala pra gente. O @Vivian Amarante, Amarante, todas as coisas, eu digo. Vivian com N de navio e Amarante. E lá tem o link do acesso ao Simpla para os ingressos. Já estão sendo vendidos, então quem tiver interesse, fica o convite para... porque não são muitas vagas. Sim. Mas é um trabalho, assim... Eu acho que é o meu lado assim, une tudo, assim, né? Porque eu acho que a arquitetura nunca deixou de estar comigo, porque música é arquitetura, né? De um olhar bem poético, assim, eu acho que a música se encontra com a arquitetura. Mas tem esse meu lado terapêutico, é um encontro terapêutico, né? Através do som e o sound healing. Estou lá com os parceiros queridos, que é o Leandro Negro, que é o guardião lá do espaço, juntos também com a Karine Laterza, o Tom Rodrigues e o Fernando Sabá. A gente está fazendo uma proposta, assim, nossa, acho que vai ser bem gostoso. Fica o convite para você, ouvinte. É isso aí. Estar conosco nesse encontro com espiritualidade. Assim, é muito legal falar que, assim, ele está desvinculado de qualquer religião. Perfeito. Eu falo que quem guia ali é o amor, é isso né? E a consciência. Então são todos muito bem-vindos. E aproveite, porque sendo num domingo, já vai começar a semana com a energia repleta 100%. Essa é a ideia, né, Paulo? Porque o mundo está como está, e eu acho que a gente vai ser muito importante cada vez mais encontrar válvulas de escapes, né, encontros, tribos que nos elevem a frequência, que nos ponham para cima, porque... Está tudo colocando a gente para um lugar tão mais denso que o convite da elevação, eu acho que é fundamental daqui para frente, assim, encontrar esse tipo de proposta que nos eleve a frequência e a consciência. E nesses minutinhos finais, Vivian, qual o recado assim que você fala, poxa, eu não poderia deixar de falar para os ouvintes, para quem está acompanhando, uma mensagem de vida, uma forma diferente de olhar para esse chamamento, não só espiritual, mas de vida que você está trazendo para a gente hoje? Eu acho que eu não posso deixar de falar, como eu só pincelei aqui, é falar da importância da respiração, Paulo. Já que a gente está falando dessa inteligência espiritual, né? Spirit em latim significa sopro, respiração. Então, quando a gente dá mais consciência para a importância da respiração, a gente permite que o sopro nos atravesse, nos cure, nos equilibre, nos autorregule. E eu venho fazendo um trabalho muito bonito aí com a respiração consciente, com a respiração coerente, que eu, assim, a partir da minha experiência, faz mais de 1 ano que eu pratico diariamente, nunca mais adoeci. E agora nas minhas mentorias eu tenho proposto essa dança desse grande encontro consigo mesmo através do poder da respiração. Então quem quiser mais informação me procura para a gente conversar, porque a gente tem uma tecnologia disponível gratuita e a gente só precisa se apropriar e fazer. Que legal. Então, repete mais uma vez, como é que o pessoal te encontra em redes sociais? Eu tô, em todas, até as plataformas de música também, né? No Spotify, no Deezer, na Apple Music e no Instagram, no Facebook, é Vivian, @Vivian Amarante, tudo junto. E lá eu tenho os links na bio, vai ser fácil me encontrar e vai ser uma alegria a gente conversar mais sobre as maravilhas
de tudo isso que a gente está trazendo aqui agora. Que legal. Vivian, mais uma vez, Bom, gratidão querido, imensa de vida agradeço. por você ter compartilhado tanta sabedoria de vida e de alma, principalmente, ter trazido o nosso amigo violão e essa música maravilhosa para os nossos ouvintes. E mais uma vez, pessoal, uma ótima quinta-feira para vocês. Fiquem com Deus e até mais. Até a próxima. Viva!